Em 1974, o mundo entrava em pânico. A crise do petróleo fazia os preços da gasolina dispararem e as filas nos postos eram quilométricas. Enquanto as gigantes americanas e europeias tentavam apenas fazer motores menores, um engenheiro brasileiro, de Rio Claro, já tinha a solução definitiva. Ele não usava gasolina, ele não fazia barulho, ele não soltava fumaça. Seu nome era Itaipu, batizado em homenagem àquela que seria a maior hidrelétrica do mundo. João Gurgel previu o futuro 40 anos antes da Tesla se tornar um fenômeno global. Hoje vamos conhecer a história do primeiro carro elétrico da América Latina, o projeto audacioso que desafiou a física, a economia e os interesses das petroleiras. Por que o Gurgel Itaipu não mudou o mundo? Vamos descobrir agora. João Augusto Conrado do Amaral Gurgel era um nacionalista convicto. Ele acreditava que o Brasil só teria uma potência se tivesse tecnologia própria. Ele já fazia sucesso com seus jipes de fibra de vidro sobre mecânica Volkswagen, mas ele queria mais. Gurgel dizia: carro é feito de ferro, que enferruja, e bebe gasolina, que acaba. Temos que mudar isso. Ele começou a trabalhar em um veículo urbano, leve e extremamente eficiente. Em 74, no Salão do Automóvel, ele chocou o país com o protótipo do Itaipu E150. O simbólico nome era uma homenagem para a usina hidrelétrica de Itaipu, no Paraná, que ainda estava em construção na época. O Itaipu E150 tinha carroceria de fibra de vidro e apenas 2,65 metros de comprimento e 1,40 metros de largura. Era quase o suficiente para levar o motorista em um carona, porque os bancos não tinham regulagem. Atrás, um vão com cerca de 1 metro funcionava como porta-malas. Cada carro custaria o equivalente a um Fusca 1300. 22.577 cruzeiros, ou R$ 94.245, em dezembro de 1974, mas não passou da fase de protótipo. No painel, o velocímetro ficava ao centro e ladeado pelos amperímetros e voltímetro, para acompanhar a entrega de energia e a carga da bateria. À direita do volante ficava a alavanca que definia qual direção seguir, para frente ou para trás. O motor elétrico ficava entre os eixos e tinha apenas 3,2 kW, o equivalente a 4,2 cavalos. As baterias eram chumbo ácido. 3 baterias ficavam na frente, 2 atrás dos bancos e mais 5 na traseira. O pequeno Itaipu não passava dos 50 km por hora, mas podia rodar entre 60 e 80 km com apenas uma carga. A recarga era feita por meio de uma tomada convencional na frente do carro e demorava 10 horas. O carrinho elétrico não foi além da produção dos poucos mais de 20 protótipos, mas evoluiu anos depois. Apresentado em 1981, o Gurgel E400 era um veículo de serviço com linhas futuristas, principalmente se comparado com a Volkswagen Kombi, e tinha 3 tipos de carroceria: picape cabine simples, picape cabine dupla e furgão de carga. O E400 foi desenvolvido pela Gurgel para atender o desafio proposto pela Eletrobras para a renovação de sua frota. Os interessados deveriam criar um veículo capaz de transportar 250 kg, ter autonomia mínima de 65 km e velocidade máxima entre 50 e 60 km por hora. E Gurgel acertou em cheio com o E400. Enquanto o consumo oscilava entre 0,27 e 0,35 kWh, o nome E400 fazia referência à capacidade de carga de 400 kg e sua autonomia era de 80 km. O rendimento impressionou o presidente da República, João Figueiredo, e gestores governamentais, que encomendaram vários Gurgel Itaipu E400 para frotas estatais de companhias de energia elétrica e de telefonia. Entre os clientes privados estavam o Banco Itaú, a Companhia de Cigarros Souza Cruz e o empresário Nicolau Scarpa Júnior. Apesar da eficiência e do baixo custo operacional, o E400 não conseguiu superar o ponto fraco dos automóveis elétricos: as baterias caras, limitadas e com a vida útil muito curta à época. Foram produzidas 76 unidades do Itaipu E400 e 11 unidades do seu irmão maior, o E500. A produção do E400 foi encerrada em 1982. O E500 teve sua produção encerrada no ano seguinte, mas sua carroceria acabou dando origem ao utilitário G800, com pequenas alterações no estilo e com a adoção de motores Volkswagen movidos a gasolina ou etanol. A fabricante ainda investiu no desenvolvimento para ter baterias mais eficazes, mais leves, com mais autonomia e com um tempo de recarga menor, mas não houve muito apoio do governo federal e a Gurgel acabou desistindo dos eletrificados.
Com a reabertura das importações em 1990, a concorrência aumentou e a Gurgel ainda tentou sobreviver. Em 93, pediu um empréstimo de 20 milhões de dólares ao governo federal, mas declarou falência em 1994 e encerrou as atividades em 1996. Em seus 27 anos de existência, cerca de 4 mil carros foram exportados para mais de 40 países e fizeram a empresa se tornar multinacional. Mesmo assim, João Gurgel dizia que a empresa não era multinacional, e sim muito nacional, pois o capital era 100% brasileiro. Ao todo, cerca de 30 mil carros foram vendidos em toda a história.